entra nessa, mas tentando uma unificação, quem sabe, né? Inclusive os clubes se posicionaram como centro, né, TT? Exatamente. Uma ótima tarde para você, Dalk. Um abraço a todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan News Curitiba. Ontem, o Curitiba lançou uma nota juntamente com o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro. Como o Dalk disse, são todos clubes empresas, são todos SAF. Então, o que essa nota divulgada pelo time do Curitiba diz? Os 4 clubes decidiram se posicionar no centro para formar um novo grupo, tá? O que acontece? Hoje a gente tem, de um lado, a Libra, que defende, como todo mundo, não sei se todo mundo sabe, o ano que vem, final do Brasileiro de 2024, vai acabar os contratos de transmissão que estão vigentes. E aí, esses grupos, essas ligas já estão se articulando para definir novos modelos aí sobre as transmissões, sobre o dinheiro, a receita das transmissões de televisão. A Libra defende que em 5 anos, nos próximos 5 anos, depois de 2024, os valores, os times grandes, como o Corinthians e Flamengo, que recebem as maiores receitas, eles tenham uma proteção nesses valores. Já o futebol forte defende que a partir de 2025 esse valor de risco tem que ser dividido entre todos. E o que diz essa nota do Coritiba e do Vasco, do Botafogo e também do Cruzeiro? Eles se posicionam como centro, porque tem algumas coisas da Libra que eles não concordam e algumas coisas da Liga Forte Futebol que eles também não concordam. Então, para não puxar a sardinha para um e nem para outro, eles fizeram um grupo. Os 4 times estão se posicionando como centro para formar esse novo grupo. Os princípios desta nova liga seriam, aí tem vários princípios, entre eles fala do rebaixamento e a promoção de apenas 3 clubes por divisão, seguindo o padrão mundial e proporcionando uma maior estabilidade ao produto brasileiro no mercado. A proposta deles também é que a governança dessa liga, né, seja por conta dos clubes, cada clube representado pelo seu conselho de administração. Também fala aí da implementação do fair play financeiro, com ajustes para suprir essas deficiências dos mecanismos que estão sendo testados na Europa. Criação de propriedades comerciais controladas pelos clubes, a serem exploradas individualmente por cada clube, segundo como é o padrão europeu. E a venda de direitos comerciais e de mídia com valuation apropriado. Então são novidades, o Coritiba, o Botafogo, o Vasco e o Cruzeiro se posicionando no meio, criando, digamos assim, uma nova linha, né? Porque não concordam nem 100% com a Libra e nem 100% com a Liga Forte Futebol. Eu acho que é um movimento interessante, mas se antes já estava dividido, tendo 2, agora imagina 3. Eu quero bater palmas pro futebol brasileiro, Doc, se me permite. O Brasil tem 3 ligas e não tem nenhuma. Nunca vai resolver o problema. Nunca. Eu concordo que não vai resolver. Porque existem várias situações, né, do que não vão chegar a um consenso. E geralmente é financeiro. Ontem mesmo, né, na nota, os times falam que tem muito artista pensando em si mesmo. E vai continuar tendo. Mas Coritiba, Botafogo, Vasco e Cruzeiro não estão pensando em si mesmos quando eles fazem esse movimento? Então, saindo da Liga Forte Futebol? Sim. Você entende? A defesa, o ponto de argumento, ele é válido pelo que pensam os 4 clubes, só que ele também é controverso por conta justamente disso. Eles estão abrindo mão da Liga Forte Futebol e entrando em outra seara, construindo outro tipo de liga, para fechar os contratos só os 4. Dá na mesma. Só confirmar quem que tá na Libra. O Corinthians e o Flamengo apenas? O Corinthians e o Flamengo são os times que estão encabeçando, mas tem outros clubes. Eu vou pegar aqui a lista. Muitos clubes paulistas na Libra. A ideia desse modelo que o Coritiba e o Vasco e o Botafogo e o Cruzeiro propõem é o seguinte: é buscar as vantagens econômicas da Liga Forte do Futebol com a governança da Libra.
a Libra vai investir forte no Flamengo, né? Isso não vai acabar. E no Corinthians. No Flamengo e no Corinthians, exatamente. Então seria, teoricamente, um meio termo, né, Dal? Que pegar as ideias, alguns princípios de uma e da outra e fazer aí um parâmetro. No mês passado, o Botafogo, o Cruzeiro e o Vasco saíram, né, da Libra. Não é da Liga Forte que eles saíram? Não, da Libra. Saíram da Libra. Saíram da Libra. A Liga Forte, o Coritiba estava mais perto de ser anunciado por lá. Então, assim, o Galo, por exemplo, tá saindo da Liga Forte, né? Não assinou o contrato ainda, mas deve sair para analisar a migração para Libra. Isso é notícia de ontem, inclusive. Uhum. Então, assim, tem muitas coisas que precisam ser acertadas ainda. Eu acho assim, que a proposta de rebaixar 3, subir 3, para mim é perfeita. Eu acho que a gente já debateu isso aqui no Bate-Pronto e eu mudei de ideia. Eu mudei de opinião. Pra mim, tinha que ser 4. Só que é 20% do campeonato, né? É muita coisa. Eu refleti, a gente olhou modelos de fora, muitos campeonatos nacionais, do futebol mundial, com 3 rebaixados só, tudo mais. E, de fato, pra mim tem que ser 3 mesmo. Com 20 clubes. Eu acho que 3 é mais justo, sabe? Mas pode haver um posicionamento negativo também dos clubes da Série B, né? Porque daí o acesso se torna muito mais difícil só com 3 vagas pra Série A. Mas se subir também é mais difícil de cair, né? É uma vaga menos pra cair, né? Bahia, Corinthians, Flamengo, Grêmio, Guarani, Ituano, Mirassol, Novo Horizontino, Palmeiras, Ponte Preta, Red Bull Bragantino, Sampaio Corrêa, Santos, São Paulo e Vitória. Os times da Libra. A Libra é São Paulo. Basicamente. O futebol paulista tá concentrado na Libra, as séries A e B. Até porque o futebol do E interior tem o Grêmio, paulista, né? O Grêmio é da Libra e o Inter é da Liga Forte de Futebol. Tem essa Inter divisão tá do Rio Grande do encabeçando. E o Atlético também é O Atlético da é da Liga Liga Forte de Futebol. Uhum. Assim, realmente, eu concordo com o Alê no caso de vamos criar um negócio de centro que tá virando política, né? Mas não parece te lembra? que um é de direita, um é de esquerda e criaram um partido de centro, né? Exatamente. Então, quando criaram a Primeira Liga, porque a Primeira Liga vai vir aí, vai ser um embrião pra gente fazer uma liga do futebol brasileiro e tudo mais. O que aconteceu? Foi uma das grandes várzeas da história do futebol brasileiro. Você entendeu? Na Liga. Os times reclamavam daí do calendário cheio porque tinha a Primeira Liga, não jogavam com os times titulares, era no meio dos estaduais, no começo da temporada, então atrapalhava ainda mais o calendário, virou um problema e acabou saindo. Enquanto tiver o Campeonato Brasileiro de Futebol organizado pela CBF e os clubes não se estruturarem para fazer uma liga, como por exemplo acontece na Inglaterra com a Premier League, que são os clubes que... A Federação da Inglaterra, ela comanda as seleções da Inglaterra. A seleção principal, a seleção feminina, a seleção principal masculina, a seleção principal feminina e as seleções de base. Na Espanha você tem La Liga, você tem a Série A Team na Itália. Bundesliga na Alemanha. Então, são todas ligas que são comandadas por convenção de clubes. O Brasil não consegue fazer isso. E o Brasil não consegue fazer isso porque todo mundo quer tirar uma fatia do bolo. O bolo com a liga, pelo interesse do comercial estrangeiro, considerando ainda que a moeda ainda está muito forte lá fora, o real ainda está muito desvalorizado em comparação ao euro e ao dólar, por exemplo. Claro, baixou um pouco, mas ainda é muito desvalorizado. Os investimentos que seriam feitos com os 40 times das séries A e B seria uma fatia de bolo muito maior. Só que os times de mais torcida querem um pedaço do bolo desproporcional em relação às outras ligas do futebol mundial. Você tem ali, claro, na Espanha tem uma divisão diferente, mas você pega a Inglaterra e a Alemanha, por exemplo, para mim são os melhores modelos. Porque a divisão financeira do negócio, você tem lá a parte de ganhos pelo campeonato, então do primeiro ao 20º, o primeiro ganha a maior parcela, o 20º ganha o último, dando o exemplo da Inglaterra, por exemplo. Você tem a divisão por jogos passados na TV, e aí existe um equilíbrio muito forte dos jogos, então não tem uma disparidade como aqui no Brasil com certeza haveria, por exemplo, o Flamengo e Corinthians. E Flamengo e Corinthians iriam ganhar uma parcela do bolo maior nesse modelo por conta dos jogos transmitidos. Com certeza. Então já teriam uma parcela maior e você tem uma outra porcentagem que é dividida igualitariamente entre todos os clubes que participam da liga, que participam da primeira divisão desses campeonatos. Só que no Brasil, isso daria, por exemplo, o maior time ganharia no máximo 2 ou 3 vezes a mais do que o pior.
Eu penso na tabela. Só que no Brasil eles querem ganhar 7, 8 vezes mais. Exatamente. A liga nunca vai ser consolidada desse jeito. Eu penso que o Corinthians e o Flamengo, obviamente, tem que ganhar mais do que os outros. Por terem as duas maiores Mas no torcidas. modelo eles vão ganhar. Não, Vão, você entendeu? continua ganhando mais. Eles continuam Sim. ganhando mais. Mas, De um bolo que é muito maior. Não, sim, exatamente. Eu ia chegar nesse ponto. Os dois, eles têm que ganhar mais. Mas, por exemplo, a dupla Grenal, o Clássico Mineiro, Cruzeiro Atlético, eles também atraem muita audiência. Claro que sim. E, exatamente, o Flamengo e o Corinthians, se não me engano, eles recebem mais de 100 milhões de Sim. contrato de TV, enquanto a dupla Grenal, o Clássico Mineiro e até outros times paulistas ganham menos de 30 milhões. É verdade. Isso é um absurdo, cara. Um absurdo. Hoje a disparidade é em torno de 3, 4 vezes. Com muito mais dinheiro, eles querem botar 6, 7 vezes de disparidade. Como é que você fecha uma liga desse jeito? Não tem Que condição. clube que vai assinar? É muito bom pra todos os clubes do Brasil assinarem os contratos porque a fatia do bolo é maior. Só que a disparidade financeira aumenta. Ninguém é idiota, né? Sabe que tem 2 bilhões de dólares vindo aí pro futebol brasileiro e você vai pegar uma parcela de 50 milhões? A gente, Ó, só pra, ninguém vai só assinar, pra entendeu? trazer a informação aqui, ó. Números do ano passado, tá? De 2022. O Flamengo recebeu 160 milhões de reais, o Corinthians 110 milhões. Primeiro e segundo. Daí dá uma olhada pra baixo. São Paulo 36, Palmeiras 32, Grêmio e Vasco 29 milhões, Cruzeiro 25, Galo 20. Então assim, esses números é só pay-per-view. é do ano passado. Não é atualizado com o valor desse ano. Tem que fechar, né? que O daí- campeonato pra fechar, consolidar os números, né? Mas já dá pra se ter uma ideia Mas o trazendo São esses Paulo, números, né? por exemplo, o Corinthians, se eu não me engano, tem o dobro de torcida do São Paulo. E o valor não condiz com o tamanho da torcida, né? Tanto do São Paulo, tanto quanto do Palmeiras. O Vasco também tem uma torcida gigantesca. E os valores não chegam nem perto do Corinthians e do Flamengo. Tudo bem que o Vasco tava na Série B e tudo mais. Mas ainda assim é muito pouco. A diferença é muito grande. Muito grande. Isso os clubes precisam entrar num consenso. Eu acho que vai ser muito difícil. Ano que vem vamos ter campeonato brasileiro organizado pela CBF. Talvez 2025 vamos ter campeonato brasileiro organizado pela Eu CBF. não tenho muitas dúvidas, que não. não Eu vai acho ter. que o maior Não vai ter problema entendimento. da questão de entendimento é o Flamengo. Nem seja o Corinthians. O Corinthians, lógico, tem seus interesses, mas o Flamengo sempre quer estar lá em cima, né? Por isso Até- que o Palmeiras tem batido tanto, né? A Leila tem Exatamente. batido tanto no Flamengo. Exatamente. Por conta disso, que o Flamengo está pensando muito em si. Não vou julgar aqui se é Não certo só ou o se é Flamengo, errado. né? Sendo bem sincero, não só o Não Flamengo. só o Flamengo. O Palmeiras também é natural. Mas, enfim.